Pingentes de rocha chamados estalactites são formados pelo lento gotejar da água durante milhões de anos. E sob as estalactites encontram-se cones de pedra alimentados pelas mesmas gotas. A água escorre por estes dedos de pedra, acumula-se em poças, escorre para rios subterrâneos e escava vastas cavernas que serpenteiam sob a terra. Por mais estranho que pareça, são as formações destes pingentes de pedra que dão uma pista sobre uma das mais notáveis propriedades da água. As estalactites se formam porque a água é capaz de dissolver minerais e depositá-los átomo por átomo, criando algumas das mais fantásticas esculturas do planeta. E é esta propriedade, a capacidade de dissolver minerais, que permite à água sustentar a vida. Compondo a maior parte de uma célula viva, a água carrega consigo minerais dissolvidos e outros nutrientes, o próprio sangue da vida do organismo. A água é composta por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, parecendo-se um pouco com uma molécula Mickey Mouse. Cada orelha de hidrogênio tem uma leve carga positiva e a cabeça de oxigênio uma leve carga negativa. Agindo como pequenos ímãs, as moléculas de água se atraem e formam um elo numa rede um tanto folgada. Nesta disposição, elas se mantêm unidas, mas oferecem bastante espaço para que minerais sejam carregados. Este mineral pode não parecer familiar, mas é um pedaço grande de sal. Em nível microscópico, uma molécula de sal é composta por um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro. Quando o sal é imerso na água, os ímãs da água enfraquecem o elo entre os átomos do sódio e do cloro e os separam. Neste berço flexível, a água carrega sal em solução. E a água pode carregar muitos minerais diferentes que fluem através da célula viva. Pessoas são criaturas de água, compostas por bilhões de células. 70% do corpo humano é composto de água. A água é o que faz mover a máquina humana. Enquanto a água é essencial para as nossas funções biológicas internas, sua disponibilidade determina a qualidade das nossas vidas. De fato, é difícil imaginar qualquer atividade humana que não envolva o uso da água. Diferentemente da maior parte dos recursos naturais, a água é um dos poucos recursos renováveis, um que podemos reutilizar repetidamente.
Desde a formação do planeta, a quantidade de água tem se mantido fixa, reabastecendo a Terra em um ciclo sem fim. A água é retida na poderosa máquina planetária que envolve o puxar do Sol e a atração da gravidade. À medida que o Sol esquenta os oceanos, a água evapora e sobe à atmosfera. Depois que o ar úmido esfria, o vapor d'água condensa em gotículas e cai de volta na Terra, precipitando-se em forma de chuva. A água se infiltra na Terra e corre de volta para os oceanos, de onde é novamente alçada numa trilha sem fim chamada ciclo hidrológico. Ela é renovável e abundante. Mas a impressão de abundância é uma ilusão, pois mais de 90% da água estão nos oceanos e a água salgada não é apropriada para se beber nem para irrigação. Dois por cento da água estão aprisionados como gelo nas regiões polares, onde apenas ursos polares fazem uso dela. Isso deixa apenas menos de 1% disponível como água potável. Uma vez que porcentagens tendem a ser esquecidas, imagine toda a água do planeta em um recipiente de 1 litro. A quantidade total de água potável encheria apenas uma colher de chá. E esta única gota representa toda a água contida nos lagos e rios dos continentes. Somente uma gota. Surpreendentemente, o resto da colher de chá é a água subterrânea que se encontra escondida sob a superfície. Por exemplo, localizado sob as planícies centrais dos Estados Unidos, existe um vasto reservatório subterrâneo chamado Ogallala Aquifer. Se tivéssemos consciência da quantidade de água existente no Ogallala Aquifer, talvez ficássemos tentados a rebatizar os grandes lagos de os lagos menores. Ainda assim, não devemos pensar em um aquifer como um lago subterrâneo. Na realidade, o solo sob a superfície suga e libera a água como uma esponja. O Ogallala se formou há milhões de anos, quando areia, cascalho e água desceram das montanhas rochosas, formando as planícies do meio oeste. Por uma eternidade, a lenta infiltração de água no solo tem se mantido em equilíbrio graças à quantidade de água que flui do solo para rios e riachos.
No Ogallala do Sul, agricultores têm perfurado milhares de poços, a fim de retirar a água do aquífer. A água subterrânea vem sendo usada para produzir grandes colheitas em terras geralmente áridas. Tratando o grande aquífer como se fosse um poço sem fundo, os agricultores têm bombeado a água de forma mais rápida do que a natureza pode repô-la. E eles estão começando a pagar o preço disso. Nos limites do sul do Ogallala, os níveis da água vêm descendo 1 metro por ano. Incapazes de financiar a escavação de poços mais fundos, muitos agricultores estão abandonando suas terras. Cenas como esta nos fazem lembrar que o suprimento de água não é ilimitado. A retirada excessiva não é a única forma com a qual abusamos da água doce. A poluição é a outra. A água não se entrega facilmente. Ela aceita tudo que jogamos nela. Descarregue detritos industriais nela e ela permanece água. No entanto, se torna contaminada com produtos químicos dissolvidos e não degradáveis. Apesar da água ser indestrutível, ela pode se tornar tão adulterada a ponto de virar um fluido infectado, um líquido perigoso e, finalmente, uma gosma venenosa. Estas casas bem cuidadas não parecem ser tão ameaçadoras quanto complexos industriais. Não à primeira vista. A água é um meio de transporte tão maravilhoso que a usamos para nos livrar de todo tipo de dejeto doméstico. Mas somando-se tudo, são 20 litros a cada descarga, 120 por banho, 1.000 litros por dia, em 1 milhão de lares. E um rio mortal de detritos jorra da cidade. E para onde vai esse esgoto? É triste dizer que muitas comunidades norte-americanas ainda despejam seus dejetos não tratados diretamente em seus rios e baías. A crença popular sustentava que os rios e os oceanos podiam absorver a carga. Até que a natureza passou a dar o troco. Para as cidades vizinhas aos Grandes Lagos, as usinas de reciclagem de esgoto são, em sua maior parte, inadequadas. Não importando se este sistema é antigo ou novo, o método de limpar a água é essencialmente o mesmo. O esgoto in natura da rede de esgoto da cidade afunila-se pela usina. Para se remover objetos não degradáveis, como cabelo e plásticos, a água passa por uma peneira. A água, então, escorre para uma câmara, onde as partículas finas de areia ficam no fundo. A seguir, a água vai para um tanque de estabilização, onde óleo e gordura são separados mecanicamente. O estágio final envolve esguichar a água no ar, onde ela recolhe um abundante suprimento de oxigênio. Aqui, recorre-se à natureza para fazer o trabalho de limpeza. Encorajadas a dar um duro dobrado, incentivadas por um vasto suprimento de oxigênio, bactérias que vicejam no esgoto decompõem matérias orgânicas tais como urina, fezes e restos alimentares, convertendo-as em lama inofensiva. No final do processo, a água cristalina, livre de doenças, é devolvida ao lago. Em teoria, todos os germes infecciosos, tais como tifoide, difteria e cólera, foram eliminados. Mas é aqui que as falhas do sistema ficam evidentes. A água reciclada ainda contém metais tóxicos, tais como mercúrio e arsênico. Ignorados pela bactéria, os metais tóxicos continuam solvidos.
e outras substâncias químicas, tais como dioxinas e PCBs, viajam como submarinos mortíferos na água. São moléculas que as bactérias simplesmente não conseguem decompor. Lenta, mas progressivamente, estas substâncias tóxicas são passadas de um organismo a outro através da cadeia alimentar. Quando o peixe morre, a gaivota ingere mais do que ela esperava. Uma carga de substâncias químicas mortíferas. Uma vez que podem existir por anos, essas substâncias começam a se acumular nos lagos. Portanto, aquela extraordinária propriedade da água, a capacidade de transportar substâncias químicas, é a propriedade que pode transformar a água em uma infusão venenosa. Durante 48 horas após chover, esta praia pode estar poluída. Nadar nesse período pode ser perigoso para a sua saúde. Durante certa época, a grande máquina que move a água em torno do mundo tinha mecanismos internos de controle de poluição. À medida que a água evaporava, ela era purificada e temporariamente armazenada em nuvens. Hoje, porém, águas que outrora alimentavam a terra caem como chuva ácida. Em épocas passadas, quando a superfície se infiltrava no solo, a terra a filtrava e a armazenava em profundas cavernas. Agora, gota a gota, águas repletas de agentes químicos correm por baixo do solo, contaminam depósitos de água potável e envenenam o sangue da vida do planeta.